lado de fora, torcedores do Vitória fizeram um pequeno manifesto em frente à concentração do clube. Eles criticaram o critério de contratação de jogadores da atual diretoria. Antes da bola rolar, o técnico Wagner Mancini recebeu uma placa em homenagem aos 200 jogos comandando o Leão. A marca foi atingida contra o América Mineiro na semana passada. Mancini é o treinador com o maior número de partidas na história do clube. Em campo, o Fluminense até que começou assustando nessa cobrança de falta de marca. Mas foi o Vitória quem abriu o placar aos 21 minutos. Jefferson cruzou rasteiro e Neilton chegou batendo, sem chances para Júlio César. A partir daí, o Vitória optou por marcar mais e poucas chances foram criadas pelos dois lados no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Abel Braga tirou Marcos Júnior e colocou Pablo Diego. Deu certo. Com uma postura bem defensiva do Vitória, o Flu cresceu na segunda etapa. Na segunda etapa, o Fluminense veio um pouquinho mais à frente. Também acho que o Vitória hoje afastou demais. Eu não gosto quando a nossa linha está lá perto da área, porque qualquer lance de gol é um lance de perigo pela proximidade do gol. O destaque rubro-negro foi para a estreia do zagueiro Aderlan. Seguro e com personalidade. Deixou uma boa impressão no primeiro jogo dele, mas precisou deixar o campo machucado e deu lugar a Ramon. Após a saída do Aderlan, nós tivemos uma queda acentuada, porque até então o Vitória jogava bem, se defendia no seu campo, mas se defendia bem, tinha o jogo controlado, e aí depois disso a equipe realmente tomou 2 gols, foi uma equipe insegura, uma equipe que a partir do momento que houve muita cobrança vindo das arquibancadas, sentiu o aspecto emocional e aí dava nítida impressão de que não tinha forças para ir à frente, atacar. O time carioca chegou a ficar com mais de 60% da posse de bola. E o empate veio quando Pedro rolou para Pablo Diego encher o pé e balançar a rede. Aí o Vitória teve que sair mais para o jogo, mas as jogadas de ataque não deram certo. O Leão deu mais espaços e o Fluminense se aproveitou disso. Gilberto, de cabeça, virou o jogo para o tricolor carioca. A torcida perdeu a paciência. Debaixo de chuva, ela viu o time decepcionar mais uma vez no Barradão. Alguns nem esperaram acabar o jogo e foram embora. E os que ficaram vaiaram muito depois do apito final. Já se passaram 4 rodadas e o Vitória ainda não sabe o que é vencer neste campeonato brasileiro. Esta foi a 3ª derrota consecutiva na competição. Com apenas 1 ponto conquistado, o Leão continua na zona do rebaixamento. O equilíbrio emocional, ele atua diretamente no atleta, né? Então hoje a gente viu que isso aconteceu a partir do momento que o Fluminense fez o gol de empate. A nossa equipe caiu muito de produção, não tinha forças para chegar à frente, mesmo os atletas que substituíram, os que saíram, não se destacavam em termos físicos em relação aos demais. Então é uma ação conjunta e isso não pode acontecer de maneira alguma, ainda mais quando você está jogando dentro da sua casa. Brasileirão, 4ª rodada, São Januário, e o América chegou a abrir 1-0 no pressionado Vasco, num pênalti de Thiago Galhardo em Norberto. O He-Man, Rafael Moura, se encarregou da cobrança. No início do segundo tempo, a reação vascaína, Caio Monteiro cruzou e Bruno Cozendei deixou tudo igual. Em seguida, a inversão dos papéis, assistência de Cozendei, Caio Monteiro virou o placar para o Cruz Maltino. Após boa jogada de Kelvin pela direita, Andrés Rios ampliou a vantagem. E nos acréscimos, no lançamento de sábado, Kelvin mergulhou e definiu 4-1. O Vasco está no G4 com um jogo a menos e o América ocupa a 9ª posição. E para fechar no Mineirão, o Cruzeiro finalmente venceu no Brasileirão, 1-0 no Botafogo, gol de cabeça de Dedé, o primeiro da Raposa no campeonato. Hoje, olha aí na tela, o Vasco deu 4-1 no América Mineiro, São Paulo 2-2 com o Atlético Mineiro, Corinthians e Ceará empataram em 1-1, Cruzeiro 1-0 no Botafogo, o Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras 3-1, o Vitória perdeu para o Fluminense 2-1, Flamengo deu 2-0 no Internacional, Sport 2-0 no Bahia, o Grêmio
Grêmio 5-1 no Santos, que goleada. E hoje complementa a rodada Chapecoense e Paraná. 4 rodadas, olha só como está, o Flamengo é o líder com 10 pontos. O Palmeiras tem 8 pontos, vem aí a fila dos 7, Corinthians e Vasco, que fecham G4, depois Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense, Sport. O América Mineiro e o São Paulo tem 6 pontos, virando a página com 5 pontos, Atlético Paranaense e Botafogo, o Internacional tem 4, Cruzeiro 4, Bahia 4, Santos 3, na zona de rebaixamento. Chapecoense também com 3 pontos, né? E aí se vencer vai a 6. O Ceará com 2, o Vitória com 1 ponto e o Paraná que ainda não pontuou. Caso o Paraná vença a partida hoje, o Vitória pode ir para a lanterna. Não tenho dúvida que vai ser um jogo muito difícil, mas eu acredito muito na Vitória. Eu não jogo boné não, acho que nós temos muitas chances de chegar lá, de fazer um bom jogo, de empatar em termos de todas as dificuldades que porventura a gente vai sofrer, que o Corinthians também sofra com isso, mas o aspecto emocional vai jogar desde o início do jogo até o final, porque nós vamos enfrentar um ambiente muito contrário, com estádio lotado, então é sempre bom quando você é testado dessa forma. Eu sempre digo aos atletas que esse é o verdadeiro futebol, quando você faz grandes jogos decisivos, finais, e esse não deixa de ser uma final para nós. Eu espero que a performance da equipe seja a performance que eu vi aqui diante do Corinthians, e não a que foi vista hoje nos 20 minutos finais. Lembrando que durante 70 minutos nós fizemos um ótimo jogo.